Ora bem, vamos embora. Foi? Ok. Portanto, Rui Tavares contra André Ventura. Vamos embora. Muito boa noite. Segundo dia de frente a frente aqui na RTP. Duram até 28 de abril. Então não tem som isto? Olha, não tem som. Boa noite, está na hora do Frente a Frente, Ok. entre o Presidente do Chega, André Ventura, e o porta-voz do LIVRE, Cartãozinho. Rui Tavares. Tinha. Começa André Ventura, vai terminar o Rui Tavares. Boa noite a ambos. A saúde tem sido apontada pelos portugueses como o grande problema do país. André Ventura, o Chega obrigado, continua a Luqui. defender a passagem do Serviço Nacional de Saúde para Sistema Nacional de Saúde, recorrendo ainda mais aos privados. Eu posso pôr, mas Resolve-se vale o a problema pena. Despejando ou investindo, dentro da perspectiva ideológica, mais dinheiro público nos privados. Boa noite ao Rui Tavares também. Boa noite. E indo à saúde, eu não podia, desculpe, apesar de estarmos aqui num debate em que é obviamente a RTP que decide quais são os temas, do dado que hoje foi conhecido, que diz que temos mais de 1,6 milhões de imigrantes em Portugal. Ontem nós estivemos aqui a falar de O André já imigração. antecipou isso ontem. Não, eu não antecipei isto, porque isto só se soube Disse que há hoje. uns anos tinha falado de 1 milhão, Hoje, depois era 1,2 hoje milhões, soubemos e que é agora já são mais. 1,6 milhões. Estamos a caminho dos bocadinho 20% menos. da população imigrante. Isto deve-se a partidos como o LIVRE. Nós avisámos para isto. Nós avisámos para o caos Ventura que estava tinha a gerar então na esta imigração em estudada, Portugal. para E, começar desculpe, lá. isto tem a ver com a saúde também, porque é um dos fatores de pressão no serviço de saúde que nós temos que ter. Então vamos à saúde. Que é o número de imigrantes descontrolado que estamos a ter e fruto de políticas de esquerda erradas que o LIVRE patrocinou durante a geringonça e que, aliás, na Europa toda tem patrocinado. Mas isso o LIVRE terá a Então, oportunidade mas o LIVRE de se defender participou. de 1,6 milhões de imigrantes em Portugal. O caos completo e um país perigoso que estamos a criar Perigo. com uma percentagem muito superior ao de grande parte dos países europeus que Pois têm não. imigrantes. André Ventura A já saúde. perdeu um minuto ou já ganhou um Mas acho minuto que era a falar de importante, acho que imigração. era Não sei o que é que ele quis E hoje dizer com soubemos esta. estes dados e foi o governo que os deixou virem cá para fora. Portanto, também me dará esse crédito de ter sido o primeiro a dizer que o país estava a enfrentar um problema de imigração sério. Ok. Sobre saúde. Sim, nós Como é que é, temos King? tido, e tivemos quer à esquerda, quer este ano com o Luís Montenegro, um verdadeiro problema Era a de Joacine, saúde. sim. O problema de que listas de espera não param de aumentar, o Governo tinha garantido que em situações de oncologia ia resolver o problema da lista de espera. Não resolveu, eu tive a oportunidade de dizer isso no Parlamento, e sinceramente nós só temos uma solução, aliás, nós temos duas soluções para a saúde em Portugal. Uma, garantir que os portugueses, que quem cá está e os portugueses têm acesso privilegiado à saúde. Nós não podemos continuar a ter, como o LIVRE quer, quem quer que venha para Portugal fazer turismo e ficar cá a tratar-se no nosso serviço de saúde. Eu sei que o LIVRE não gosta de ouvir isto, mas isso é a verdade. Este é um dos problemas. E desculpe, isto não é um problema pequeno. Quem está nos hospitais sabe o que é que eu estou a falar. De virem pessoas de fora para se vir tratar ao nosso sistema de saúde. Nós procurámos restringir o acesso do Sistema Nacional de Saúde aos portugueses. O LIVRE votou contra. Ainda o não LIVRE respondeu votou contra. à minha Não pergunta, respondi, André. dizendo um primeiro passo é restringir. Não podemos, desculpa a linguagem, vou usá-la aqui na RTP. Não podemos continuar a ter indianos, paquistaneses, marroquinos a virem para cá tratar-se. Desculpa a linguagem, eu sei que as pessoas em casa compreendem. Não podemos. Não podemos. O país não é rico, tem limitações de recursos. Não pode ser quem quiser venha para cá, apanha o comboio e vem-se cá tratar. O comboio do Paquistão. Quem está nos hospitais sabe o que é que eu estou a falar. Segundo, os privados. Isso distingue-nos de facto. Nós entendemos que o sistema deve ser É público, direto. mas É que uma deve ter linha sido direta privado. do Paquistão Nós para temos cá. muitos médicos aí do público para o privado, porque não Vem têm ali condições pelo no sistema Mediterrâneo e público. tal. O LIVRE agora critica E sai ali na mas na Guarda do durante Oriente. 8 anos esteve ao lado de partidos. É o aliás, comboio do votou Paulo Raimundo. 99% com o Bloco de Esquerda. Fiz as contas hoje. 99% de vocês votaram com o Bloco de Esquerda. O LIVRE esteve ao lado de partidos que agora falam muito de saúde, mas durante 8 anos deixaram que o governo de António Costa destruísse a saúde, Ei. afastasse médicos e afastasse Muito bem. profissionais. André Ventura já Portanto, Rui leva Tavares também é 3 responsável pela saúde. minutos. em Fez Portugal. uma espécie de 2 em 1. Não, certo, eu também, é assim. Porque acho que era No debate. importante. Eu não discordo, atenção, eu acho que se comprovar que existem pessoas que vêm de propósito a Portugal para... É que isto depois coloca aqui uma questão... coloca aqui uma questão complicada, que é pá, tu negares cuidados médicos a alguém é um bocado tenso, né? Percebem? Depois, o caso das gêmeas, exatamente, o caso das gêmeas é um caso conturbado. Porque repara, tu negares ajuda a alguém no teu próprio país é uma cena que, segundo a cultura ocidental, é complicado. Não está dentro dos valores cristãos ocidentais. Pá, mas depois até que ponto é que se é uma data de gente que se vem aproveitar disso, não se devia pelo menos criar um serviço à parte, mediante a disponibilidade, para tratar essas pessoas, porque caso contrário vai ser muito complicado, meu.
Pá, pois é muito complicado. Da saúde. A defesa da saúde pública, Rui Tavares, tem sido uma das bandeiras do LIVRE, que se está... Ao que parece, os móveis IKEA duram mais que muitas... Imagina, Mariana, neste caso, é assim, vocês sabem que eu... Pá, pronto, não sou alarmista como esta malta, mas não vêm os britânicos ter filhos aqui, não é? Tipo, nós sabemos disso. As gêmeas foi por causa de um medicamento muito específico, é Vamos certo. falar do pipi? Obrigado, Nagashi, obrigado pelo sub, man. Thank you very much, man. Obrigadíssimo. Um esquema em que vêm mulheres vêm do Paquistão e assim grávidas e têm os filhos aqui para receber cidadania. Pronto, é isso. Então, mas o que tem que se negar é a cidadania a essas pessoas, bro. É só isso, pá. Não é tudo à babuja. Eu acho que tem que haver meio termo nas coisas. Negócios privados, até usou o argumento de dizer que o SNS não sabe nada sobre os privados e os privados sabem tudo sobre o Sistema Nacional de Saúde, o Serviço Nacional de Saúde. Boa noite, Hugo. Boa noite, André Ventura. Boa noite aos telespectadores também. É verdade, a saúde é a principal preocupação dos portugueses. Hoje, seguida provavelmente de muito perto pela habitação. Nós temos uma lei de bases de saúde que diz que os privados devem ser complementares ao Serviço Nacional de Saúde. Não é a realidade. A realidade é que temos concorrência. Concorrência por pacientes, concorrência por profissionais de saúde. O Estado forma esses profissionais de saúde, muitas vezes perde-os, porque também há concorrência não só com os privados em Portugal, mas com outros sistemas noutros países. É por isso que o LIVRE propôs um programa, que é o programa Regressar Saúde. Os médicos, enfermeiros, técnicos especialistas, administrativos, que é mais rápido fazer vir para o Serviço Nacional de Saúde, são aqueles que nós já formámos e que estão em países estrangeiros. Tal como temos o programa Regressar, que tem possibilitado o regresso de imigrantes portugueses para o nosso país, devemos ter um programa Regressar específico para a saúde, que nos permita, por exemplo, fazer crescerem muito as unidades de saúde familiar de modelo B, que são aquelas que são mais vantajosas porque os próprios médicos, enfermeiros, administrativos se auto-organizam nas suas remunerações, nos seus horários, e têm um papel muito importante naquilo que podemos chamar a saúde em todas as políticas. Certo. Ou seja, evitarmos que as pessoas vão logo para as urgências porque têm médicos de família, porque podem ser seguidas a par e passo. Nós também podemos falar de algo que o LIVRE resolveu, e resolveu nesta legislatura, porque o LIVRE está no Parlamento para resolver problemas das pessoas. Há muitos anos que os enfermeiros se queixavam de que os escalões intermédios que existiam nas carreiras de enfermagem estavam a possibilitar enormes injustiças de pessoas que tinham desempenhado funções de chefia de enfermagem, mas que não recebiam enquanto tal, que estavam muitas vezes a ser pior remuneradas do que colegas que não tinham desempenhado essas funções. Bem, isso finalmente terminou nesta legislatura, porque o LIVRE consegue aprovar metade das suas iniciativas neste Parlamento, mesmo com uma maioria que não nos é favorável. Indo à sua pergunta, o que é que se passa? Nesta situação de concorrência na prática que existe, o Serviço Nacional de Saúde está a lutar com uma venda nos olhos e a mão atada atrás das costas. Porquê? Os privados sabem tudo sobre o Serviço Nacional de Saúde, porque há transparência e assim deve ser. Sabem quantos procedimentos, quantas camas, vimos isso durante a pandemia. Os privados muitas vezes escondem isso. Os custos, as folhas salariais. O que significa, quando dizemos que se deve investir mais em saúde, que se deve pagar mais a médicos, a enfermeiros ou outros profissionais de saúde, nós não sabemos até quando é o limite. Porque é fácil a um ator privado, que sabe tudo sobre o SNS, rebentar com o sistema e depois, quando já tiver rebentado com ele, reprimir os salários depois daqueles que tiver contratado. Na boa, Ives. Para terminar, qual é que é a conclusão disto? É que, evidentemente, para um mercado onde haja concorrência leal, é preciso haver a mesma informação para toda a gente. E nós precisamos saber os dados em agregado. O LIVRE tem insistido, aliás, o Rui Tavares tem insistido nesta ideia mesmo da anterior legislatura. Já nas últimas legislativas ele insiste nesta ideia de que os privados têm informação privilegiada em relação ao público. Pá, eu não sei o que é que... Honestamente, falando com amigos meus que trabalham no público e no privado, médicos, nada me leva a crer que isso aconteça, mas pá, se o Rui Tavares diz, eu acredito, sei lá. O homem deve ter mais informação que eu. Que os cuidados de saúde sejam vedados a imigrantes. O SNS, neste momento, funciona com imigrantes, muitas vezes. Seria a maior injustiça dizer, vens para cá,
ajudas o Serviço Nacional de Saúde, pagas impostos para o Serviço Nacional de Saúde, trabalhas no Serviço Nacional de Saúde, mas não és atendido cá. Seria uma enorme injustiça dizer a uma criança que não escolheu nascer filha de português ou de imigrante e que vive no nosso país e que chegou aqui com 2 ou 3 anos, como muitos filhos de portugueses foram para lá, imagine o que é que seria se em França ou nos Estados Unidos tivessem dito não, tu aqui não porque não és português. O Serviço Nacional de Saúde o que precisa é de medidas como esta que acabei de enunciar, que custa zero, poupa muito dinheiro e põe as coisas num território de lealdade e legalidade. Deixa-me só responder a isto, se me permite. Tem 20 segundos. 20 segundos. O SNS tornou-se um bar aberto. Quem trabalha no Serviço Nacional de Saúde sabe isso. Aliás, nós procurámos... O caso das gêmeas é um exemplo de quem se torna português, vem para Portugal, saca 4 milhões de euros em tratamento. Amigas, aos anos inscritos. Não há aqui... Opa, fogo. É sério, mano. Estes anúncios, for fuck's sake. É assim, aqui o Ventura tem um ponto, não é? Não há muito a fazer. Este caso das gêmeas é um descalabro total. Tipo, é mesmo um descalabro total. É um outro caso, sim, mas é um descalabro total. E pá, isto honestamente só alimenta o populismo. Este tipo de casos existirem só alimenta o populismo. 4 milhões em medicamentos, pá, num país em que as pessoas passam mal, é um bocado absurdo, não é? Tipo, fundos públicos para isso é um bocado... Não têm. Aliás, a maior parte não tem. Só que o Rui Tavares, o António Costa, que agora está na Europa, a Mariana Mortágua e o Paulo Raimundo defendem um sistema que não... O Rui Tavares, a diferença é esta. Quer um Serviço Nacional de Saúde que seja bar aberto, independentemente de tenham contribuído ou não. Nós exigimos que quem venha para cá tratar-se tenha que ter pago alguma coisa ao Serviço de Saúde português. O Livro não concorda. Pá, mas a questão é... Aí eu pego no ponto do André Ventura. É lógico que se uma pessoa tiver uma doença prolongada e vier para Portugal tratar-se, pá, isso é um caso diferente. Agora, uma pessoa que parte à perna em Portugal não tem direito a usufruir do SNS, pá, é que isso é abrir um precedente complicadíssimo. Isso é quase como se nos acontecer alguma coisa na América. Imaginem, é que ninguém está livre de ter um acidente no país, não é? Eu se for para um país qualquer e tiver lá um acidente, também gostava de ser tratado... Pois, mas quem é que diz que não está? É que eu não sei, percebes? Cabe-lhe a ele retificar isso. A mim parece-me que ele está... É que tratar disto como uma generalização, depois abre esse precedente. Que é, eu sei lá se ele não está. Percebes? Eu não sei se ele está. Com isso. Para mim, não faz sentido que alguém beneficie ou da Segurança Social Portuguesa ou da Saúde Portuguesa sem pagar 5 anos de descontos. O Livro acha que isto é bar aberto. Não vamos reeditar a história das gêmeas luso-brasileiras. Pá, para mim é assim, uma pessoa tem que beneficiar a partir do momento em que começa a descontar, não é daqui a 5 anos. 5 anos depois? Porra! Meu Deus do céu! Não interessa há bocadinho falamos de zero. O PS falou no... Quem? Eu gosto de generalizar. Eu é que estou a generalizar. O homem está a falar disto de uma forma geral. Eu é que estou a generalizar. Ele explicou onde? Eu nunca ouvi explicar isto. É a primeira vez que eu estou a ouvir falar sobre isto, ao Isa. Eu não sei se tu és um ávido seguidor de tudo aquilo que o homem diz, mas eu não estou constantemente a ouvir entrevistas do André Ventura, como deves calcular, não é? Para saber se ele está a dizer isso, a falar sobre isso ou não. E mesmo que falasse sobre isso constantemente, o dever dele, participando num debate, é clarificar as coisas como deve ser. Não é falar sobre as coisas de forma supérflua. Pá, isso aí, me lamento imenso, mas não... quem está errado não é quem não percebe. Isto é uma conversa que é um não assunto. Por Pedro Nuno Santos. Creio que o Chega concordará porque já o propôs em 2023. Não é o Chega que concordará, é o Chega que propôs. Em dezembro de 2023 foi o Chega que propôs que o IVA do cabaz alimentar tivesse IVA zero. E o Pedro Nuno Santos, líder do Partido Socialista, copiou a proposta. Lidera um partido que na altura votou contra. Qual era a diferença? É que na altura o PS estava na oposição. Agora está, na altura o PS estava no governo, agora está na oposição. Ou seja, isto mostra como o PS é um partido absolutamente irresponsável e um partido absolutamente eleitoralista, que é, se está no governo, não quer fazer as coisas. Quem é que nos diz que agora vai fazer? Mas concorda ou não concorda? É evidente, se nós o propusemos, é uma cópia nossa. Nós entendemos que no nível de pobreza em que estamos hoje, em muitas famílias não conseguem escolher entre comprar alimentos e medicamentos. Nós temos muitos pensionistas hoje que têm que escolher entre pagar medicamentos ou comprar alimentos. E, portanto, nós entendemos que o IVA deve estar a zero no cabaz alimentar. Mas o PS, quando era governo... Depende do serviço, malta. Depende do serviço.
Se for uma doença prolongada, certo. Se for uma doença súbita ou um caso, pá, um acidente, pá, desculpem lá, malta, come on. Portanto, a grande questão que temos que perguntar agora ao Partido Socialista é o que é que mudou? Dou-lhe outro exemplo. Portagens. O Chega, não foi o livro pode dizer que aprovou o quê? O Chega fez com que acabassem portagens em Portugal. Porquê? Porque nós já pagámos estas estradas 300 vezes. Por isso acabámos com elas. Pedro Nuno Santos, enquanto estava no governo, foi contra o fim das portagens. Agora, na oposição, é a favor das portagens, do fim das portagens. Nós estamos à vontade. Eu continuo a dizer que o país não deve ter portagens, porque nós já pagámos estas estradas não sei quantas vezes. Mas deixa-me só dizer isto, porque estou aqui à frente com um interlocutor que também tem que responder pelos atos no Parlamento e que tem sido contra a descida de impostos nos combustíveis, como é o caso do Rui Tavares e da Inês Sousa Real, mas do caso do Rui Tavares, e que, de facto, não fez o trabalho que o Chega fez, a acabar com as portagens. Eu queria lhe perguntar porquê. Porque é que achas que tem que pagar portagens? Tem o direito de repetir com o André Ventura, mas lanço-lhe também outra pergunta para aproveitar para responder, a propósito também do programa do PS, porque foi o partido que apresentou o programa eleitoral. O Rui Tavares diz que o pé de meia do livro foi copiado, mas de uma forma mais forreta. Eram 5.000 euros, agora são os tais 500 euros que Pedro Nuno Santos... Sim, mas imagina, nota, o facto de a pessoa pagar ou não pagar não resolve então o entupimento do SNS. Percebes? A única coisa que vais fazer com essas pessoas é elas recusarem tratamentos, meu. É isso que é o que acontece na América. Nota. Na América, tu chegas lá, tens um pequeno acidente, vais na ambulância para o hospital, ficas a pagar isso a vida toda. Propõe para cada criança que nasce. Bem, muito obrigado. Em primeiro lugar, devo dizer às pessoas... Agora, não há uma originalidade do livro. Isto já existiu noutros países, não é? Que se eu for a identificar e a desmontar cada mentira de André Ventura nestes debates, em todos estes debates, não fazia outra coisa e não teria tempo para passar as minhas próprias ideias e as minhas próprias soluções para o país. Portanto, convido as pessoas a seguir ao debate. Há sites que fazem a verificação de factos. No IVA dos combustíveis? Em todas as que disser. Há sites que fazem verificação de factos, vão ver e peço-vos um favor. É do Jorge Soros, do vosso amigo também. A mentira não deve ter lugar na política em Portugal, de cada vez que vir. É assim, eu vou-vos dizer uma coisa. Eu não acho que todas as portagens devessem acabar. Agora, acho que há determinadas autoestradas que não fazem sentido nenhum ter portagem. Isso acho. Por exemplo, a CREL, que é uma das autoestradas mais usadas aqui em Lisboa e que basicamente podia ter muito mais utilização, precisamente para aliviar até o trânsito no interior de Lisboa. Que a malta podia circular pelo exterior sem estar a pagar portagens, mas não acabam com isso. A A8 e a A1 também funciona a mesma coisa. É estúpido vocês estarem a pagar autoestradas que servem milhares de pessoas todos os dias, meu. É um desserviço autêntico. Pá, agora que me digam, olha, a A8 até lá acima, ou pelo menos até um certo troço, porque reparem, a A8 até lá acima, a Aveiro, acho que é até lá acima, eu não sei se depois ela entra com outra. Eu acho que ela depois deságua noutra. Como é que se chama a outra autoestrada que vai até a Aveiro? Desculpem lá. É aquela liga-se a outra. Já não me lembro. Bom, não interessa. Mas uma dessas autoestradas vai lá para cima, para Aveiro, que é um percurso alternativo. A17, é provável que seja. Até lá acima, a Aveiro. Isso era uma antiga Scoot, certo? E maior parte, essas aí eu até admito, porque reparem, o trânsito não passa aí. Grande parte, as pessoas vão por aí por rotas alternativas, não é? Para fugirem ao trânsito da A1. Agora, uma autoestrada, como as autoestradas que circulam aqui no exterior de Lisboa, por exemplo, e no exterior do Porto, quem diz Lisboa diz exterior do Porto. Não sei se é igual, mas presumo que aconteça também lá em cima. Não fazem sentido serem pagas, meu. É uma parvoíce. As pessoas passam lá milhares de vezes todos os dias. Pá, é só mais uma forma de taxar as pessoas. E é descabido mesmo. Uma mentira de André Ventura ou de qualquer outro. Pode ser uma minha, mas são mais difíceis de encontrar nestes sites. Por favor, divulguem, enviem aos vossos amigos, aos vossos conhecidos e aos vossos vizinhos, porque todos temos um papel a desempenhar em fazer da política melhor em Portugal. Há alguns que não querem desempenhar esse papel, mas eu estou confiante... Depois de advogar esse pequeno preâmbulo... Não, a herança social é uma medida muito simples para a justiça social em Portugal. Significa que, para quem nasce em Portugal, é de forma progressiva, com os escalões do abono de família, uma média de 5.000 euros, que pode depois, em certificados de aforro, uma série especial, que com os juros vão aumentando, e entre os 35 anos, o que pode acontecer é que, imaginemos duas pessoas
têm o mesmo talento, têm a mesma capacidade de trabalhar o mesmo, estudar o mesmo. Chegam ao fim do seu curso. Podem ser os dois excelentes instrumentistas de um conservatório. Podem ter feito um curso profissional e precisar de comprar o material para se iniciarem na sua profissão. Podem querer iniciar uma pequena empresa, podem querer juntar-se e dar entrada para uma casa. Quem vem de uma família rica pode, quem vem de uma família pobre não pode. Será isto justo? As pessoas no nosso país, que vêm de regiões que agora estão a sofrer até com as medidas de Trump, e havemos de falar disso também, não é? Porque também quem foi a correr para Washington para fechar a eleição de Trump agora tem que explicar ao Douro, ao Alentejo, porque é que o vinho, porque é que a cortiça, porque é que os moldes da Figueira da Foz ou da Aveiro passam a ter tarifas muito altas por causa daqueles que andam a destruir as nossas economias, são inimigos da Europa e a lançar pessoas na pobreza. Aquilo que o livro propõe, como propôs a majoração do abono de família para famílias monoparentais, como propôs também o programa Casa, Conforto e Clima, para que as pessoas em Portugal não passem tanto frio nas casas no inverno, tanto calor no verão e vivam com mais conforto, é que haja uma nova geração de políticas sociais, geração essa que sai mais barato do que, por exemplo, o IRS jovem e que permite, aí sim, introduzir justiça num caminho na vida das pessoas, ali quando elas entram na idade adulta e fazem as escolhas que vão decidir o que é. Eu acho que isto mostra duas coisas. Que o Rui Tavares não tem resposta para defender que os impostos sobre os combustíveis devem continuar como estão. Isso ficou claro. É a favor destes impostos sobre os combustíveis. Não. Que o Rui Tavares, desculpe, votou assim no Parlamento. Não tem outra hipótese. Que o Rui Tavares é contra o fim das portagens também. Portanto, acho que o interior deve continuar a ser penalizado. Por acaso gostava de ver o Rui explicar esta situação. Se bem que eu já percebi que a proposta do Chega em relação ao fim aos impostos dos combustíveis é um bocado estranha. Aconteceu, Sofia. Mas eu também lhe queria dizer isto porque eu não queria fugir ao debate do Rui Tavares. O Rui Tavares defende que se deve dar 5.000 euros. 5.000 euros. Eu peço que esteja em casa veja isto. A cada bebé que nasce em Portugal, não é de português. É cada um que nasce aqui neste território. Pode vir para cá de comboio, saca 5.000 euros aos portugueses. O Rui Tavares defende que quem venha para cá de comboio ou terra aqui de avião, tenha cá um filho, nós já pagamos pouco, porque nós de facto já pagamos pouco serviço de saúde, etc. O Rui Tavares defende que devemos dar 5.000 euros a cada um. Isto teria um custo de cerca de... Está feita desculpa. Isto teria um custo de cerca de 500 milhões de euros. Isto foi mentira. Porque o IRS jovem foi o que eu acabei de dizer. dizer. Mas o que é engraçado é isto. Não, desculpa lá, eu tenho que dizer isto é um debate. O Rui Tavares defende que quem vem para Portugal pode não ter cá residência. Debate, portanto, não é um monólogo, André. Está claro. Mas acho isto razoável. Não é o que tem que achar. Eu não mas acho quem nada. venha para cá, não tenha cá residência, não tenha cá nacionalidade, que receba 5.000 euros para vir cá ter Muito bem, Rui Tavares. Mas nós estamos loucos. Disse na semana passada, salvo erro, e já o tinha dito há algum tempo, que Pedro Nuno Santos há um ano poderia ter sido primeiro-ministro se quisesse. Ou seja, juntando os votos, os mandatos, os deputados das forças à esquerda da AD. Ora, uma coisa é o não é não. Então o mal do André Ventura é que ele, em vez de manter a compostura, começa-se a passar da cabeça. É que não dá muito para o levar a sério quando ele começa a ter estes surtos no meio dos debates, man. Tipo... André Ventura, o Rui Tavares quer dar 5.000 euros a quem venha de comboio para Portugal e não tenha cá residência. Ok, o Rui Tavares defende... Em casa está uma proposta apresentada pelo LIVRE no âmbito da discussão do Orçamento do Estado para 2025, no final do ano passado, no sentido de criar uma herança social. Abertura pelo Estado de uma conta poupança com 5.000 euros, ou um investimento similar em certificados da Forro para cada bebé que nasce em Portugal e com residência no país. Além de implicar residência no país, o dinheiro só estaria acessível a partir dos 18 anos de idade e não seria entregue aos pais, ao contrário do que também sugeriu Ventura. A proposta do LIVRE, aliás, acabou por ser chumbada. Foi, entretanto, recuperada pelo PS no programa eleitoral para as legislativas de 2025. Na forma de um pé de meia de 500 euros em certificados da Forro para crianças nascidas a partir de 2025. Ok, está bem. De Montenegro ao Chega. Outra coisa era uma eventual moção de rejeição do partido de André Ventura e esse governo não teria acontecido. Sim, não é. Mas isso clarificava as coisas. Era preciso dar uma resposta àquilo. É aquelas ideias de esquerda de dar só porque sim. Pronto. Dizer que se ficar em primeiro lugar um deputado que tenha acima da AD que deve governar. Ora bem, nós em Portugal... Eu volto a dizer, eu não acho que os portugueses precisem de esmolas. Eu acho que os portugueses precisam que lhes ensinem como é que fazem dinheiro e como é que gerem melhor as suas finanças. Mas pronto, mas isto é a minha perspectiva. Eu percebo que as pessoas tenham perspectivas diferentes e que acreditem em coisas diferentes. Eu acho, genuinamente, que aquilo que falta em Portugal é ensinar às pessoas gestão financeira, que é uma coisa que não se ensina nunca. E eu até acho que não se ensina propositadamente. Verdade seja dita, mas pronto. Podes, Diogo, podes pôr. Do buraco político em que fomos metidos,
em que fomos metidos, temos que ter um sistema parlamentar mais puro, em que a pluralidade do país seja representada e em que no Parlamento se procurem maiorias, como nós fizemos anteriormente, aprovando várias medidas emblemáticas nossas. Olha, por exemplo, o subsídio de desemprego para as vítimas de violência doméstica, que possibilita que pessoas saiam da prisão perpétua, que é a violência doméstica, e aí sim libertámos gente dessa prisão perpétua e possibilitámos refazer a sua vida. Isso já está, já está a funcionar. Vocês querem subsidiar toda a gente? Essa proposta vem do LIVRE e na altura era ridicularizada por alguns e hoje em dia existe. E é isso também que nós propomos. Também não percebo, Moleiro. Amigas, a Ozone Script tem algo para vos aconselhar. Também não percebo porque é que não se ensina. Porque é que não se ensina isso? Não foi por isso que o BE e o PS votaram contra a iniciativa de se darem aulas nas escolas sobre a literacia financeira? Pois isso ia fazer parte da disciplina de cidadania, meu. Tu devias aprender a fazer o IRS desde o secundário, meu. Pá, eu vou-vos dizer, eu não consigo. Para mim é totalmente descabido, nem consigo conceber porque é que os putos de 12º não têm uma porra de uma disciplina que lhes ensine como é que fazem esse tipo de coisas, meu. Pá, totalmente descabido. Isso até poupava trabalho ao Estado, eu não consigo conceber, não há nada que me faça perceber porque é que a raio não se coloca isso no programa. Pá, não percebo. Vão-me dizer que os professores não sabem fazer isso. Pá, então se não sabem é grave. Então se calhar tem que se contratar alguém que saiba fazer isso. Pá, um contabilista, alguém. Eles querem que tu tenhas pouco conhecimento. Eu sei que sim. Mas então o povo tem que exigir que isso aconteça. Porquê é que as pessoas não se mexem para isso acontecer? Caramba. Pá, desculpem. Toda a gente, eu tenho a certeza que toda a gente sente isto. A menos que tenham estudado contabilidade. Mas toda a gente sente isto. Que é quando de repente começam a entrar no mercado de trabalho, começam a perceber que têm que começar a fazer todo este tipo de coisas. E este tipo de gestão. E ninguém sabe o que é que tem que fazer, meu. É gritante, é ridículo. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido absolutamente nenhum. Pá, mas eu não tive Macs. Percebes? Eu não tive Macs, tive Matemática A. A mim ninguém me ensinou sobre o IRS. Pá, é ridículo. É ridículo. Isso tem que ser uma disciplina geral. Tem que ser geral. Pá, desculpem lá. Tem que ser geral. É pá, foda-se, meu. Por amor de Deus. É assim tão difícil encontrar malta para ensinar isto. Desculpem lá. Se as pessoas não conseguem, é assim tão difícil. Todos os cursos é uma disciplina obrigatória, pá. Isto devia ser uma... Pá, eu não consigo... Nem há um programa eleitoral em que isto esteja discriminado, pá. Não é estranho? Pá, corrijam-me se estiver enganado. Eu não sei se vi isto no Volt. Mas e acho que na IEL falaram sobre isto. Mas na criação de uma disciplina obrigatória com este tipo de coisas... Pá, imaginem. Eu vou-vos dizer uma coisa. Eu tive área de projeto, que entretanto foi uma disciplina que tanto aquilo que eu percebi já foi extinta. Mas eu tive área de projeto no meu 12º ano. Ok? Fizemos um projeto. Organizámos uma coisinha porreira. Foi giro, deu bagagem, certo? Pá, mas não me fazia muito mais falta. Se vocês me perguntassem: queres ter uma disciplina de cidadania que te ensine a seres um cidadão? Ou queres ter uma disciplina da área de projeto em que vais fazer um projetinho qualquer na tua comunidade? É pá, possivelmente. É que formação cívica devia servir genuinamente para isto. Pá, moral... moral é porque nós vivemos num estado laico a fingir, ok? Porque realmente é mais importante. Mas pronto, vá lá que religião e moral era uma disciplina que não era obrigatória, era opcional. Eu tive que ter cristianismo, por exemplo, mas eu estudei na católica, não é? Portanto, fui obrigado a ter cristianismo e cultura. Mas pronto, e dei cristianismo. E apresentei um trabalho sobre o Tupac. Em cristianismo. Mas, pá, mas pronto. Mas é o que é. É verdade. É verdade. Apresentei mesmo. E foi muito bem recebido pela minha professora na altura. E as mais coerentes e as mais estáveis, está visto que à direita elas não são, porque do não há não passamos para o nunca é nunca. Mas e, o portanto, Chega não é uma espécie de medalha de aço a uma geringonça? Não, o Tupac Shakur. Isso é de certeza. Desde que o Chega tem crescido em Portugal, e aí é preciso falar diretamente para as pessoas que votaram no Chega nestas últimas eleições, dizer-lhes que têm um candidato no qual votaram e que hoje em dia pede uma oportunidade. Deem-me uma oportunidade, diz ele. Ele
não teve uma oportunidade, ele teve 50 oportunidades. Porque 50 deputados são 50 oportunidades. Não tive a oportunidade de governar. 50 oportunidades de dignificação. Asa, a questão, pá, vamos interromper o debate para eu responder aqui. O Asa está a perguntar, e bem, sim, mas no tempo do secundário achas que tinhas discernimento para escolher isso? Eu acho que essa questão surge com a necessidade. Daí ser obrigatório. Pá, não tens discernimento. És obrigado a estudar. Acabou. Pá, caramba. É caso para se dizer, olha, é uma coisa que vai servir para o teu bem. Percebem? Pá, o volume não dá para aumentar mais, malta, senão estica aos berros. Ficar o país e não o envergonhar. 50 oportunidades de ter deputados que se comportem com lisura, com ética, com responsabilidade perante o país. Vocês já tiveram Eu também não percebo porque é que isto interessa aqui. Tipo, eu não percebo porque é que isto é importante para o debate. Porque é que se vai trazer este assunto. Pá, já chega, pá, já percebemos. Nós já percebemos que eles gritam muito no Parlamento. Pá, chegou a hora de falar sobre propostas para o país, pá. Querem falar sobre isso? Falem em entrevistas. Não, e não que deem a plétora de casos que eu tive que trazer 2 dossiês aqui inteiros. Não, é verdade. Mano, quantas vezes eu já não disse aqui? Eu já disse isso várias vezes aqui. Que eles já javardam aquilo tudo e dá para perceber. É só gente... É genuinamente vergonhoso a forma como eles se comportam no Parlamento. E não é só o Chega, são todos. O Chega é um bocadinho especial. Mas os outros fazem a mesma merda. Portanto, é ridículo mesmo. Aquilo parece uma aula de pré-escolar. É absurdo. Mas pronto, para os casos que trouxeram. Os do LIVRE eu tinha que trazer um caminhão de folhas. Eu quero dizer a essas pessoas que votaram no Chega é que eu sei que neste debate podemos não concordar em tudo, mas também sei, quando olham para mim, vem alguém que genuinamente tem tentado fazer melhorar o país, que tem lutado para apresentar soluções através de um partido que tem honrado a política e que não a tem rebaixado. É o tempo de André, não tenho a mesma certeza com o candidato no qual votaram, e é por isso que vos digo uma coisa. Se nas próximas eleições o LIVRE for o partido que mais sobe e o Chega o que mais desce, estaremos não só a dar uma boa notícia para a democracia em Portugal, como estaremos a ajudar a política a sair do buraco no qual André Ventura, falando da questão da governabilidade, é verdade que bizarro. O Chega cresceu muito nas últimas eleições, passou de 400 mil votos para 1.170.000, passou de 12 para 50 deputados. A verdade, a pergunta que lhe faço é, e esses 50 deputados servem para quê? Luís Montenegro rejeita André Ventura, André Ventura rejeita o atual presidente do PSD. Não está a dar razão ao Rui Tavares quando diz que há outras maiorias mais eficazes? Há uma diferença neste debate. Eu sou candidato a primeiro-ministro. O Rui Tavares é candidato a ter 4 ou 5 deputados. Esta é uma diferença grande. Bem, o Ventura vai continuar a repetir esta parvoíce quantas vezes. É que isto é um desrespeito do caraças à pessoa com quem está a debater. Isto é uma estupidez, meu. Tipo, esta conversa da tanga já me irritou quando foi com a Inês Sousa Real. E agora, com esta, ainda me irrita mais. Qual candidato a primeiro-ministro, homem? Tu ficaste em terceiro lugar e com uma margem do caraças, pá. Arranje-me a parta com esta conversa do candidato a primeiro-ministro, pá. É uma estupidez isto. É pá, nenhum deles é... Antes de serem candidatos a primeiro-ministro, são propostos à eleição. Caramba. É que as pessoas têm que votar nos partidos, não é no líder partidário. Fogo. Todas as sondagens, o Rui Tavares não negará isso, dizem que o LIVRE terá no máximo 5%, que o Chega pode ter 20%. Isso é uma vamos lá, também pôr-nos aqui, eu não estou a desvalorizar. Tá bem, mas imagina, tu achas que é legítimo tu estares num debate a elevar-te perante a pessoa com quem estás a debater, a dizer, não, mas eu vou ter mais votos que este gajo. Pô, tu aqui estás em pé de igualdade. Percebes? Independentemente do tamanho do partido. O meu adversário, que eu respeito e o Rui sabe que eu respeito, mas somos candidatos a coisas diferentes. Eu sou candidato a primeiro-ministro. O Rui Tavares, neste momento... Eleições diferentes. Olha, eu fico maluco com isto. Não digo que não seja um dia. O país muda muito. O Rui Tavares é candidato a ter 4 ou 5 deputados, ou menos. Portanto, ponto 1. Ponto 2. Este debate está a ter uma história caricata. Esta basófia só lhe fica mal, sinceramente. Não sei a quem é que... Eu não sei se isto é uma batalha de rap ou se é um debate político. Que é todas as questões que eu levanto, o Rui Tavares não responde. Perguntei-lhe, é a favor dos impostos sobre os combustíveis, que votou a favor, que não votou a favor do Chega? Não responde. É a favor das portagens? Não responde. Eu acabei de lhe dizer que defende 5 mil euros a cada bebé que nasce em Portugal, mesmo que seja imigrante. O Rui Tavares não responde. E fala de coisas que ele acha que propôs ou que fez aprovar. Está a ser um debate caricato. Eu acho que quem está em casa pensa assim. Espera aí, o André Ventura está a falar de um livro que não existe ou de um livro que existe e que tem sido sistematicamente a muleta do PS, do Bloco e do PCP. É que eu fiz as contas.
O LIVRE aprovou 99% das propostas do Bloco de Esquerda e não fez contas nenhumas, porque isso é público. 96% do PCP. O LIVRE é um partido igual ao PCP e ao Bloco. Não há nada em mudar. Votar no LIVRE é votar no PCP, no Bloco, enfim, é não acrescentar nada. Eu disse, é assim, esta narrativa, por muito descabida, é real. Ok? Por muito que este discurso possa ser descabido, isto é uma merda que eles próprios causaram a si próprios. O LIVRE, o BE, o PCP e o PS, mais estes três anteriores do que o PS, mas eles criaram este buraco onde se vão enfiar, que é, ao criarem esta irmandade do anel de esquerda, não é? Não sei quem é que é o Frodo, se calhar é o Pedro Nuno Santos, mas ao criarem esta irmandade do anel de esquerda, dá nisto, que depois andam a votar todos nas propostas de uns dos outros. E depois passa lá para casa a ideia de que é tudo igual. Pronto. E eu não votaria nunca na porra da vida no PCP e no Bloco de Esquerda e se calhar consideraria votar no LIVRE. Mas como o LIVRE passa a vida a aprovar propostas dos outros partidos, então se calhar não quero. Pronto. É o que é. Nada, portanto, o que é a governabilidade? Os 50 deputados servem para quê, André Ventura? Olha, serviram para acabar com portagens em Portugal, serviram para acabar com portagens em algumas zonas do país, serviram para acabar com portagens em algumas partes do país, serviram para pôr um IRS jovem diferente do que a AD queria. Serviram para obrigar o governo a mudar uma série de políticas como se viu hoje em matéria de imigração. Eu vou-vos dizer uma coisa. Eu percebo, vocês estão a dizer que o PS já os mandou à fava. E a realidade é esta. Para o PS, em termos políticos, convinha muito mais aliar-se a estes partidos pequenos do que se aliar ao PSD. Porque aliar-se ao PSD e fazer um bloco central ia ser um descalabro total. As pessoas iam passar-se dos cornos. Desculpem. Iam passar-se dos cornos. No entanto, o que acontece é que estes partidos de esquerda exigem coisas ao PS que o PS não quer. Percebem? E o PSD possivelmente ia ter uma ideia muito mais central de gestão do país. Portanto, o PS, em termos políticos, para eles provavelmente faria muito mais sentido terem um bloco central do que se aliarem a estes partidos de esquerda. Mas, em termos eleitorais, dá mais jeito. Percebem? Porque dá mais jeito passar por um partido de esquerda do que passar por um partido de centro. Porque o centro nunca ganha nada. As pessoas não gostam de centro. Centro para as pessoas é... nem é carne nem é peixe. Não é onde está o juízo. É onde está a inação, supostamente. Portanto, enfim, o senso comum já não vale de nada para as pessoas. E o que interessa é o radicalismo. Portanto, o radicalismo é o que faz andar o país. E enquanto o país andar em cima do radicalismo, vamos andar assim, nesta instabilidade do caraças. Pronto. Vamos lá ser francos. Não foram os 4 deputados do LIVRE que mudaram nada. Foram 50 deputados do Chega que obrigaram o governo a dizer assim: espera lá, mas que bandalheira é esta na segurança? Em que andamos a brincar e as pessoas se sentem cada vez mais inseguras. É preciso mais polícia na rua. Olha, quando foram para o Martim Muniz fazer operações policiais, que o LIVRE veio dizer: ai, não me encostem à parede. Mas não havia problemas de haver violações e roubos e tráfico de droga. Mas o LIVRE não queria. O governo fez porquê? O governo fez porque o Chega estava ali a exigir. Porque o Chega estava na Assembleia da República a dizer assim: o lugar do ladrão é na prisão. O LIVRE pode vir com os casos que quiser. Gostamos muito de conviver. Limpar a louça, nem... Bandalheira, exato. É estúpido, é? E esta de forçar o governo... O Adblock não resolve isto, malta. Infelizmente. Só me impede de ver isto. Levar a louça é que não. Sim, vota na sua maioria em centro. Mas olha que a viragem... Olha que a viragem... As pessoas que são vocais... É assim... Portugal é um país em que a maioria vota em centro, mas votam desinformadamente, certo? As pessoas que agora se informam votam fora do centro. Pá, e votar fora do centro também tem estas implicações. Se for porque estou certo que o LIVRE terá um caminhão de casos muito maior do que o Chega. Mas nós não estamos aqui a falar disso agora. É só para estamos rir. a falar... Terminar, deixa-me só dizer isto. É da governabilidade. É que 50 deputados do Chega, para que é que servem? Eu vou-lhes dizer cara a cara como o Rui Tavares estava a fazer. Para que a corrupção em Portugal passe a ser levada à séria e, ao contrário do que fez o LIVRE, aumentemos as penas para quem comete crimes em Portugal. 2, para não acontecer como aconteceu com o LIVRE, em que o Chega propôs que as penas para violadores fossem aumentadas e o LIVRE votou contra, permitindo que continue um conjunto de criminosos nas ruas contra as nossas mulheres e as nossas crianças. 3, garantindo que efetivamente, só para terminar, garantindo que efetivamente como é que é, nós temos uma política em Portugal que aos reformados e a quem trabalha diz:
tu traz todo o apoio do Estado. Aos subsídio-dependentes, como é o caso, olha, de muita... Muito bem, vamos olhar Deixa-me para o só mundo... dizer isto só para terminar. 10 segundos. Esta é a nossa diferença. O LIVRE está de acordo com esta política de atribuir cada vez mais casas à comunidade cigana. Eu quero atribuir mais casas a quem trabalha e a quem efetivamente O paga mundo tem impostos. hoje 2 temas relevantes: as tarifas que Donald Trump está a impor em várias geografias. O André Ventura foi um apoiante. Mas pergunto primeiro aqui ao Rui Tavares, que eu gostava de ouvir Donald primeiro o Trump. Rui Tavares. Está arrependido de ter apoiado Donald Trump ou não? De quê? De proteger o seu mercado? Olha, eu vou dizer uma coisa. Nós temos que proteger o nosso mercado, os europeus. E temos que aprender em algumas coisas. A China produz hoje mais aço, mais alumínio, mais automóveis, mais tecnologia do que Estados Unidos e Europa. Nós temos duas opções. Ou protegemos a Europa da China, da Índia e de mercados exteriores, ou protegemos a nossa agricultura, os nossos trabalhadores, a nossa indústria automóvel, ou vamos acabar um reduto da China, da Índia e desses países. O Donald Trump está a fazer nos Estados Unidos o que nós temos que fazer na Europa. Oh, valha-me Deus, André. Puta que pariu, hein? Que coisa surreal, man. Como é que é possível? Porra, meu Deus do céu. Pronto, está bem. Minha Nossa Senhora. Proteger os nossos trabalhadores. Proteger as nossas empresas. É uma, proteger quem é trabalha. uma proteção. Não é isto que o LIVRE quer, que é comércio Aliás, todo vamos igual, perceber rapidamente porque a na China proteção. não pagam salários como cá. Nesses países que o LIVRE gosta, no Irão, Vamos todos perceber a proteção que aí na vem. China, na Venezuela, nesses países que o LIVRE gosta, eles não pagam salários Ainda elevados. vai dizer Make Portugal Great Again? Sim, mas eu quero mesmo fazer Portugal grande novamente. Eu sei que o LIVRE não acredita nisso, mas eu acredito. Porque nós temos uma história de 9 séculos. A nossa história não é para ser deitada fora em cultura woke e LGBTQ+, I, como o LIVRE quer. Ai, mano, que javardeira de conversa. Isto está mesmo aí para o tasco, hein? Estamos mesmo a resvalar para o tasco agora. Porra, não estava à espera que o André Ventura fosse agora de repente para ali para a tasca do Manel. Fogo! Olha, girem-lhe uma cerveja, meu. Mandem-lhe uma jola e uma bifana já agora, tipo pá. E uns coratos e uns termossos. Que isto está mesmo aí, o tio Manel hoje. Neste caso é o tio André. Foda-se, o tio André hoje está mesmo. Nós é mesmo para fazer Portugal. E eu vou lhe dizer uma coisa aqui. Se o Chega um dia tiver algum peso na gestão europeia, os agricultores europeus, a indústria automóvel europeia, os consumidores europeus podem saber uma coisa. Nós vamos pôr as tarifas em quem tivermos que pôr todas para vos proteger. Vamos. O LIVRE vai fazer o contrário. Tavares, Vai proteger a China, o que é a que Índia Portugal pode e os seus fazer aliados sozinho de e no extrema contexto da União Europeia? Já estão os agricultores todos a dizer estou casado! Todos malucos. Para responder a estes problemas Câmara. seríssimos, os das tarifas de Donald Trump e também a questão do aumento do orçamento para a defesa são duas É, a questões solução é que sair da seriam União horas de Europeia, não é, debate, Martim? mas peço-lhe uma resposta Mas o estava preparado para suficientemente isto. rápida. Então, nós estamos a caminhar para um mundo que é um mundo com várias superpotências. Os Estados Unidos, certamente, a China também, a Rússia, que economicamente não tem relevância maior do que tem, por exemplo, a Península Ibérica, mas que é uma potência militar, eventualmente a Índia pelo seu poderio demográfico, e a Europa, se quiser e souber ser uma potência. Porque temos 450 milhões de pessoas na União Europeia, temos 700 e tal milhões na Europa como um todo, contando com aliados e parceiros nossos do Reino Unido, a Noruega, com os quais devemos construir uma comunidade europeia de defesa. E com os quais devemos fazer investimentos de que a Europa muito precisa. A infraestrutura, desculpa só para perguntar. não O que vai é a Comunidade Europeia de porque Defesa? É contra a NATO? A Comunidade Europeia de Defesa é nós sermos levados a sério. Eu sei, mas é sair da NATO? Mas o LIVRE defende sair da NATO ou não? A Comunidade Europeia de Defesa Não, é que eu estava a dizer, isto era os importante. europeus serem capazes de, programa perante do os LIVRE. Trumps e os Putins e os Xi Jinpings deste mundo, perante aqueles que têm trazido a corrupção e o desarranjo. Oh, DNK, tu não compras nada que seja feito por crianças que são exploradas, para não? Não há nada que tu compres que seja feito por crianças. Tu consegues me dar essa certeza absoluta? Pá, só para tentar perceber. Às democracias do mundo, Mas a com essa Europa ser conversa, levada... é que para já eu não compro iPhones. Olha, se quiseres, entregue-te um telemóvel superior, que é o Samsung Galaxy S25 Ultra, podes comprá-lo com o código XI em Caps Lock para 10% de desconto. Mas é sair da NATO? Porque aí é que eu não percebi a questão do livro. É sair da NATO vale ou não? muito a pena nós perguntarmos. Há pouco falávamos de corrupção responde. interna É impressionante. no país e é muito importante, de facto, ter propostas contra a Na corrupção. loja online da Samsung. Propostas que... Amigas, aos Unscript. Pá, imaginem, também a realidade é, vamos depender da NATO quando os Estados Unidos está a cagar neste precisamente para a Europa? Percebem?
não se pode depender da NATO. Eu acho que não se pode depender da NATO. Não digo sair da NATO, mas depender-se da NATO, não. Como é lógico, já percebemos que não podemos. Algum código para comprar o Samsung na loja online? Sim. Evitem o delito sequer de acontecer. Eu lhe faz algumas. Em relação ao próprio cargo de Primeiro-Ministro. Não poder ter empresas de consultoria a não serem gestão profissional independente. Ministros e ministras serem ouvidos no Parlamento antes de assumirem o seu cargo. Penas é que vale a pena os eleitores perguntarem-se porquê tantos casos eu tenho-os aqui organizados por delito só no grupo parlamentar do Chega. Olha ela. Mas também vale a pena, perguntar-nos porquê é que os amigos que André Ventura é porque eles se aproximam do Chega por alguma razão. Mas vale a pena perguntarmos qual será essa razão. E qual será a razão porque aqueles de quem André Ventura se aproxima são Orbán, o primeiro-ministro mais corrupto da Europa. Enriqueceu o pai, o genro, os amigos da aldeia de infância, tudo à conta parece do dinheiro parece uma do dura da contribuinte Venezuela. europeu. Parece uma dura da Venezuela. Bolsonaro, o mais corrupto da América do Sul, até roubo de joias houve. Marine Le Pen, que defendeu tanto desvio de dinheiro para enriquecimento de pessoas no seu círculo. Realmente não está fácil para o André Ventura. Porque diz que Trump está a defender o trabalhador americano. O trabalhador americano vai pagar agora mais, porque a tarifa estávamos a falar do IVA, a tarifa é, na verdade, um imposto como o IVA, que é um imposto sobre o consumo que prejudica mais ainda aqueles que são mais pobres. Mas pior ainda, agora é preciso andar pelo país e dizer às pessoas... Foda-se, ó DNK, por amor de Deus, puta que pariu. Eu sou obrigado a ler com cada merda neste chat, mano, que eu às vezes dá-me vontade de arrancar os olhos, meu. Para os Estados Unidos. É pá, meu Deus, vinho, bro. Fogo. azeite, cortiça, moldes. Mas em concreto. Bem, é preciso ir dizer a estas pessoas quem é que esteve do lado de Trump o tempo todo, ou seja, aquele que quer introduzir uma bomba atómica de guerra comercial no mundo, que está a mandar as bolsas dos outros países abaixo, que está a pôr gente no desemprego. Não há terapia. Ainda não. Em primeiro lugar, não apoiar provei o os corneto que ainda Em segundo lugar, ter uma capacidade... Olha, digo-lhe já uma coisa. Em relação à União Europeia, se nós estivéssemos fora, pagávamos 26% de tarifas e não 20%. Só se forem vocês. Na Hungria, 34%. O LIVRE defende que a União Europeia seja capaz... Foi isso que eu lhe perguntei. Defende que a Europa seja levada a sério. Não foi isso que eu lhe E para perguntei. isso... Assuma, Rui Tavares. Assuma. Defende sair da NATO ou não. Bem, ele daqui a bocado está-lhe a bater, ó caraças. Porra, o homem que é mesmo. Porquê que não hoje em dia é se Trump sai da NATO. A grande questão é se o Rui Tavares tem a verticalidade de dizer que é contra a NATO e que é a favor de outros aliados que não da NATO. Essa é que é a grande questão. Os meus aliados são os aliados europeus. Defende sair da NATO ou não? E são o Canadá, são a Noruega, são o Rui Tavares. Eu fiz-lhe uma pergunta, estou a debater consigo. São de uma defesa europeia. Defende sair da NATO, o que é que ela chama? Mas desculpe lá, se não pudermos fazer perguntas, não estamos aqui a fazer nada. Pá, que bandalheira do caraças, mano. Valha-me Deus, puto. Defende ou não? Não, o que eu defendo é a construção de uma comunidade europeia da defesa, dentro ou fora da NATO, e muito provavelmente os Estados Unidos saem da NATO ainda antes... E os Estados Unidos saem da NATO! Aparentemente é o que o seu amigo Elon Musk, é o Irão, Donald Trump... é a China, é a Venezuela, é os seus amigos que nos vão defender. Desculpa lá. Não entre em delírios. Se digo que os aliados são os europeus, não são o Irão e a China. Eu tenho que alertar aqui na RTP. Epá, isto realmente é um bocado... Eu não percebo esta do Irão. Para isto. Nós hoje temos aqui um candidato que é de uma irresponsabilidade absoluta. Quer dizer, que diz que se nós tivermos um problema de defesa, podemos prescindir dos Estados Unidos da América. Então eu gostava de perguntar, quem é que nos vai defender? Se é os seus amigos da China, estão corruptos ou mais do... Ficou clara a opinião do Rui Tavares e a do André Ventura. Eu tenho que dizer alguma coisa. É, na verdade, uma resposta muito simples. Ficou a irresponsabilidade do Rui Tavares. Está difícil o Rui Tavares falar, por acaso está. Devemos sair da NATO, prescindir dos Estados Unidos, e eu gostava de perguntar quem é que nos defende. Se é a China, se é a Índia, se é os seus amigos do Irão, da Venezuela, se é os que o financiam do Jorge Soros. Quem é que vai defender? A resposta é muito simples. É uma responsabilidade a Dinamarca tremenda. faz parte da NATO. E Donald Trump quer ficar com um pedaço da Dinamarca que é a Groenlândia. É nesta situação que os amigos de Ventura nos puseram. É só amigos dos amigos. Johnny, obrigado pelo Prime, man. Thank you very much, man. Obrigadíssimo. Mas é esta a resposta. Já Soros, ele fala sempre dos Açores. Lembra que os Açores existem. É de uma irresponsabilidade. E que quer os Açores. Aí, o que é que o André Ventura vai fazer? Vai outra vez correr para Washington como correu para tentar entrar na festa de inauguração de Trump? Nunca assisti. Epá, esta da festa de inauguração foi uma patacoada do Ventura descomunal.
Porra, esta de ter ido para lá bater com a cabeça na porta foi épico. Ou vai contar com a Europa, que tem duas potências nucleares, que são a França e o Reino Unido, que tem tantos gastos em armamento como já tem a Rússia e a China, e que pode ser levado a sério nas suas fronteiras. Meu Deus do céu. Vamos respirar um bocadinho. Olha, também podíamos. Obrigado, Johnny. Mas valia falarmos do pipi. Não há mais olhos de André Ventura. O chamado caso Luís Montenegro é a razão pela qual vamos a eleições. Estamos a 1 minuto e meio do final do debate. É aquilo uma irresponsabilidade. Não, André, não vamos continuar. Não, André. Não! André, mau, feio, para já. A razão pela qual vamos a eleições está relacionada com o Primeiro-Ministro. Provavelmente estarão de acordo em alguma coisa. Haverá também algo que eventualmente vos divida nessa questão. Têm um entendimento diferente sobre o caso de Luís Montenegro? Não, temos um entendimento diferente. Antes de mais, deixe-me dizer que 30 segundos. O Rui Tavares estava a falar da corrupção, mas podia falar dos casos dos amigos deles do Irão. Aliás, onde o Rui Tavares conhece bem, porque esteve lá como eurodeputado. No Irão? Se acompanhou, não acompanhou o dossiê do Irão e da Palestina no Parlamento Europeu. Sabe bem o que é que eu estou a falar. O Rui Tavares esteve ao lado do Hamas. Esteve ao lado do Hamas e dos movimentos terroristas. Sim. Contra as já entrou no delírio total. Portanto, o Rui Tavares... Esta cena é épica, que é ela dizer que ele esteve no Irão. Pá, o Ventura troca-se todo nestas merdas, é engraçado, mano. É do Hamas, esteve ao lado do Hamas. Oh, pá, isto que é absurdo, mano. Que ideia. A cena é que eu não tenho dúvidas que haja uma data de gente que vai acreditar nesta merda, mano. Isto é tudo estúpido. Os amigos dele, da Venezuela, do Irão, não têm grande cuidado para falar de corrupção. Há uma coisa que sabemos de património de corrupção. É que o Chega foi o partido de todo o espectro parlamentar que mais apresentou propostas contra a corrupção. O Chega, o LIVRE, em 75% esteve contra. O LIVRE, em 75% das propostas. Para aumentar penas para corrupção. Olha, a mim choca-me ter havido 25 que eles tiveram a favor. Apresentei essa proposta. Não, o Rui Tavares, desculpa lá. O Rui Tavares tem um crédito de 1 minuto e 20 por fechar. Pode aproveitar com a pergunta que eu lancei há pouco. Se há algo que vos divida na razão pela qual vamos a eleições, no caso relacionado com a empresa da família do Primeiro-Ministro. Nós vamos a eleições por causa de má governação. Porque esconder informações aos portugueses, deixar que elas sejam reveladas gota a gota, só aparecer para dizer que de facto sabe quem são os clientes da sua empresa, é algo que não deveria acontecer num país que quisesse ter de facto uma luta contra a corrupção. Contra a corrupção que fosse bem sucedida, estou eu a falar. Ora, acontece que nós podemos escolher em relação à corrupção de dois discursos. Ou ter o discurso político que se faz nos países mais corruptos do mundo, que são todos malandros, é preciso investigar. Desculpem lá, mas isto até que ponto é que não se pode punir isto de alguma forma, man? Isto é ridículo, man. Enquanto o André Ventura esteve a falar neste debate, eu não ouvi o Rui Tavares abrir a boca uma vez. Pá, isto é mesmo chato, meu. É preciso investigar os malandros, é preciso punir os malandros, é preciso duplicar as penas, ou é simplesmente ver o que é que se faz em países. Não é preciso inventar a roda. Países como a Dinamarca ou a Nova Zelândia, que são os países que estão mais altos nos índices de luta contra a corrupção. E aí fazem-se estas medidas simples, que são as medidas que de facto impedem que o delito sequer chegue a acontecer, porque não dão a oportunidade a que a ocasião faça o ladrão. Para concluir, nós temos que nos preservar contra os vigaristas na política. Eu vi já... Então o LIVRE tinha 0 votos. O LIVRE tinha 0 votos nesse caso. Para concluir, Rui Tavares, 20 segundos. Então não chega nos 20% e o LIVRE nos 4%. Portanto, é uma diferença grande, Rui Tavares. As vigaristas na política pagam-se caras. Os vigaristas como Orban, Le Pen, Trump e Bolsonaro estão a fazer o mundo passar por mau Rui Tavares e André Ventura, obrigado por este frente aqui na RTP3. Foda-se. Pronto, acabou, amigos. Tá bom. Meu Deus, isto vai ser engraçado. Eu só quero é ver o André Ventura contra o Rui Rocha. Esse é um debate que eu quero ver. Quero mesmo ver.